palavra qual o Senhor, por esses dias eu já estava lendo, né? E ontem eu orando ao Senhor, foi uma palavra que ficou queimando ao meu coração. E nós vivemos um tempo que de verdade nós precisamos falar da volta do Senhor. Mas muito mais de falar da volta do Senhor, é nos preparar para a volta do Pai. E nós temos visto, ouvido, muitas das vezes nesse altar, ou até mesmo lá dentro da sua casa, você ouviu uma ministração, ou numa roda de conversa, seja entre pessoas evangélicas ou não. Hoje, o soar da boca de muitos é falar: Jesus está voltando. Todos têm, na verdade, essa ciência. Ainda que possa até não acreditar, não aceitar, mas é uma realidade. Mas o que o Senhor, Ele gritou à minha alma, foi sobre nós nos prepararmos para a volta do Senhor. O que nós temos feito para quando o Senhor vier buscar a sua noiva, para que nós possamos voltar para casa com o Pai. Porque nós estamos diante de uma palavra a qual vem nos falando de 10 virgens. E o Senhor lá em Mateus, no capítulo 24, o Senhor ele já vem trazendo uma advertência aos discípulos, realçando os sinais que iriam anteceder a sua vinda. Dias atribulados, perseguições dos cristãos, guerra, fome, traição, diminuição do amor, aumento do ódio, surgimento de falsos profetas e entre as coisas mais. Então o Senhor, Ele veio alertando a sua igreja. Ele avisou aos seus discípulos. E hoje, na minha e na tua vida, não é diferente, porque nós temos visto tudo isso acontecer. Mas nós, como noiva do Senhor, o que nós temos feito? Temos visto, diante de muitos anúncios, de muitas coisas que têm sido falado, cristãos muitas das vezes se apavorarem. Ficarem desesperados por notícias que têm surgido, coisas que nós temos visto na reportagem. Mas aquele, querido, que sabe para onde vai, aquele que sabe como está a sua vida com Deus. Eu não vou falar para você, não tem que ter medo, não. A gente tem, porque a gente é ser humano. O que eu estou dizendo para mim e para você é que esse medo não pode ser maior do que a presença do Senhor na minha e na tua vida. Não pode ser maior do que eu morar no céu com o Pai. E nós temos vivido um tempo a qual parece a gente vai viver aqui na terra eternamente. Temos vindo para a igreja, colocamos a nossa Bíblia, caminhamos da nossa casa até chegar a esta casa de oração. Como foi bem falado aqui, né, pela Vanessa, diaconisa Vanessa, mais uma quarta-feira, mais um culto. Mas aí que está a questão. Não pode ser mais uma quarta-feira. Não pode ser mais um culto. Tem que ser o culto. O culto a qual talvez seja a última vez que eu ouço falar do Pai aqui na terra. Porque a qualquer momento eu posso ser levada para casa. E aqui vem nos mostrando que o Senhor, Ele fala dessas 10 virgens dentro de uma parábola, falando que todas eram virgens, ou seja, todas eram iguais. Todas eram parecidas, eram virgens, eram meninas que foram escolhidas ali pela noiva, para estarem junto com ela, na espera da chegada do noivo. Mas só que a palavra vem nos falando que chega um determinado momento em que essas meninas, elas acham que o noivo está tardando. O noivo está demorando.
E a palavra fala que as 10, por esperarem demais, por muito tempo, as 10 adormecem. As 10 dormem. E as 10 são as 5 prudentes e as 5 loucas. E aqui que vem um diferencial, porque as 10 dormiram. O problema não era elas dormirem, o problema não foi elas dormirem. Porque vemos que tanto a prudente como as loucas dormiram. Mas as loucas não dormiram preparadas para a volta do noivo. Essa é a questão de eu e você dormirmos num momento determinado da nossa caminhada sem o azeite reserva. Porque a gente tem buscado o Senhor sem ter a preocupação de termos uma reserva. Porque, queridos, nós não sabemos como vai ser o meu dia de amanhã. Hoje nós estamos talvez bem, alguns aqui, não vou dizer todos, bem espiritualmente. Mas outros não estão tão bem assim. Outros estão super mal. Mas para Deus preservar você e eu nesse momento de dificuldade, quando nós tivemos oportunidade, foi louvado aqui que eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Mas será que esse louvor é somente um mero louvor, uma mera palavra que eu libero sobre, né, uma música, a qual eu falo, né, que eu vou gastar a minha vida, mas quando chega a hora de eu gastar, eu não gasto. Aí quando o vento sopra, quando vem os problemas, quando vem a luta, eu não consigo me manter de pé. E essas 10 virgens foram mulheres a qual foram escolhidas a dedo para fazer parte desse momento crucial na vida desta noiva. E elas precisavam, querido, estar preparadas. Mas as prudentes são aquelas que não buscam o Senhor da maneira qual deveria buscar. São aquelas que não se separam da mesa dos escarnecedores. As imprudentes são aqueles que, quando têm oportunidade de buscar ao Senhor, deixa para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu tenho outra oportunidade. Mas, queridos, nós não sabemos nem o dia e nem a hora qual o Senhor, Ele irá buscar a sua noiva. Nós não sabemos, nós estamos esperando o Senhor nos buscar em manada. Mas será que hoje não pode ser o meu e o teu último culto? Eu caí dura aqui em cima deste altar, você sentado nesta cadeira, ficar aí morto, mortificar a tua carne, ser a última vez que eu e você estamos dentro desta casa de oração. Aí a palavra do Senhor nos fala: louco, se pedir a tua alma hoje, para quem será a minha e a tua alma? Como, queridos, nós temos andado como noiva de Cristo, como nós temos nos comportado como noiva de Cristo, quais tem sido a minha e a tua atitude? É muito fácil, irmãos, é muito fácil a gente sair de dentro da nossa casa, tomar um banho, colocar uma roupa, colocar a Bíblia embaixo do braço e entrar por essas portas, sentar, dobrar o nosso joelho, orar, levantar a nossa mão no louvor, dar glória a Deus, aleluia. Mas como está a tua vida espiritual com o Senhor? Porque, queridos, quando as 10 adormeceram, houve um clamor falando: aí vem o noivo. E todas elas se levantaram. Todas elas pegaram as suas lamparinas. Todas aparentemente estavam preparadas para a chegada do noivo. Quem olhasse
olhasse para aquelas mulheres, não iria dizer nunca que alguma delas estava faltando o azeite. Porque, queridos, o corpo levantou. Nós podemos até não estar dormindo fisicamente. Não estamos dormindo fisicamente. Mas espiritualmente, estamos adormecidos. Estamos no sono da indolência. Estamos desapercebidos, igreja, das coisas do alto. Estamos nos preocupando com as coisas da terra. O que comer, o que beber, o que vestir. É picuinha dentro da igreja. É panelinha dentro da igreja. É fofoquinha. Eu não estou falando aqui da MR. Eu estou falando na igreja no mundo todo. Porque quando nós paramos, queridos, para conversar com um e com o outro, a gente só tem visto olhares. A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, tem olhado para onde não é para olhar. Quando o Senhor fala, ei, olha para mim, porque eu sou o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Para de olhar para o lado, para de olhar para o homem, para de olhar para o defeito, para de olhar para a imperfeição. Porque a igreja não está do jeito que eu quero, porque o pastor não faz do jeito que eu acho. Ei, você não é dono da igreja. Quando foi? Quando foi? E aonde está escrito que o culto é para agradar a mim e a você? Se você me mostrar uma palavra, falar, não, pastor, eu vou te provar que o culto é pra gente, ser humano, homem. Eu não vou falar para você que eu vou pegar minha Bíblia e vou rasgar, porque isso é demônio. Porque tem um povo aí que fica, não, porque se você falar, eu vou rasgar minha Bíblia, que eu vou comer, que vou fazer acontecer. Não vou rasgar, não. Eu vou me converter de novo. Entendeu? Mas não tem. Então a gente vem, cria uma expectativa. A gente faz um cronograma do culto, porque o culto tem que ser assim, porque o louvor tem que sair assado, porque a palavra devocional eu não gostei, porque a palavra oficial que foi pregada não me satisfez, não me satisfazeu, eu não gostei, não agradou o meu coração, foi uma palavra que me bateu muito. Ei, se está te incomodando, é porque tem alguma coisa errada para consertar dentro de você. E vou te falar, na verdade, nós tínhamos que sair da igreja todo culto chorando. Mas sabe como que a gente quer sair? Saltitando, pulando, dando glória a Deus e aleluia. Não, o Senhor falou comigo que a porta vai abrir. O Senhor falou comigo que o meu marido vai converter. Mas o Senhor está falando, ei, igreja, arrependei-vos. É tempo, querido, da igreja se arrepender. É tempo da igreja do Senhor se prostrar diante de Deus e pedir perdão. Porque, querido, pode não dar mais tempo. Pode não dar mais tempo. E as 10, queridos, se levantaram. Aí as que não levaram azeite reserva, pediu para as que estavam preparadas. Aí quando a gente olha assim, a gente vira para o irmão, né? Aqui nessa passagem, não tem como eu dar a minha reserva para você. A reserva sou eu que vou buscar. A gente te ajudar em oração, você me ajudar em oração é uma coisa. Agora eu não buscar reserva
é uma irresponsabilidade minha e tua. É suicídio espiritual, porque não sabemos como o Senhor irá encontrar a mim e a você, e nós precisamos de reserva. Aí se a gente olhar, aí vai falar que as prudentes foram ruins. Poxa, podia dar uma dividida, né? Porque a gente cobra tanto do irmão me ajudar, da liderança me ajudar. Eu cobro tanto de você orar por mim. Mas e eu no meu secreto, como tem sido? Somos crentes 6 horas? 6 horas por mim? Crente 6 horas. Mas 6 horas por mim? Mas eu mesma não me dou o trabalho de ir para o secreto com o meu pai, buscar reserva para eu estar preparado para o dia mau. Porque o dia mau ele não vem avisando com antecedência que ele vai chegar. O dia mau não vem com uma placa a longa distância a qual você vai caminhando e você vai vendo de longe que o vento vai soprar. O máximo que o Senhor faz comigo e contigo, ele fala: ei, ora mais, como o Senhor está falando nesta noite, vai para o secreto, vai buscar a minha face, vai se quebrantar diante da minha presença, vai se arrepender diante da minha presença. Olha como está a tua vida, larga essa tua iniquidade, sai dessa carnificina, sai desse açougue e volta de novo para o espiritual. Queridos, o amor de Deus é uma coisa mais linda na minha e na tua vida. Que se fosse eu pregar essa palavra aqui, pego não, filho. Se tu quer ficar assim, então tu fica. Quer continuar caminhando assim, caminha. Isso sou eu, isso é você. Você vai olhar para mim e vai falar: pastora, mereceu. Foi a mão de Deus cobrando. Eu vou falar: e fulano está assim? Merece. Tinha que ser pior. Se fosse eu, né? A gente tem uma soberba tão grande que a gente se coloca até no lugar de Deus. Se fosse eu fazia assim, eu fazia assado. Mas aí o Senhor fala assim: ei, tira a trave que está dentro do teu olho. Olha primeiro para você. Para mim olhar o outro, eu primeiro tenho que tirar a trave do meu. Para mim poder olhar para o outro e poder ajudar e não julgar. Enquanto eu olhar com a trave no meu olho, eu vou julgar. Merece estar assim, tinha que estar pior. Mas a misericórdia do Senhor, queridos, nos alcançou nesta noite. E Ele está falando à sua noiva: eis que estou à porta e bato. E as noivas se levantaram. Mas e a minha vida, a igreja de santidade com o Senhor? Como que está a minha vida de separação com o Senhor? Porque a gente ser crente no meio de um monte de crente é mole. Mas eu sozinha? Eu saber que eu estou sozinha, alguma coisa está ali para me contaminar e eu resistir. Eu não fazer. Afinal eu estou sozinha, ninguém está vendo. Mas a gente esquece. Eu esqueço que você não está me vendo. Você esquece que os pastores não estão vendo mesmo. Mas a gente esquece que tem um lá no alto, que olha para mim, para você de dia e de noite. Ele não dorme, Ele contempla, Ele esquadria o meu e o teu pensamento. Ele sabe a intenção do meu e do teu coração. Então nós precisamos, queridos, a todo tempo buscar
buscar a presença do Senhor, porque eu e você, nós somos ruins. Tu vai falar, não, pastor, eu sou boazinha, mas Cristo falou, não me chame de bom, que bom é somente o Pai. Então, queridos, eu e você, se não tivesse a presença do Espírito Santo de Deus, a gente mata, a gente fere, a gente faz atrocidade, mas nós temos a presença do Senhor. Aí quando a tua carne grita, vai lá e faz, vai lá e briga, vai lá e questiona, e o Espírito Santo fala, ei, tu é crente, volta para o centro da minha vontade, volta a ser prudente de novo, noiva, volta a ser prudente de novo, volta ao primeiro amor, volta a ler os meus estatutos, os meus mandamentos, não matarás, não roubarás, não vai adulterar, não vai fornicar, não vai se prostituir, não vai. O tempo é hoje, igreja. Pode não dar mais tempo. Irmão, como essa palavra gritou a minha alma. E nós temos brincado de ser crente. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Pastor não manda em mim. Não estou jogando aqui piada para ninguém. É direto. É direta já, porque antes de cortar para você, corta para mim. Pastor não sabe a vida que eu estou vivendo. Não sabe o que eu estou passando. Mas tem coisa que se você não abrir a tua boca, a liderança não tem uma bola de cristal para adivinhar o que você está passando. Temos que parar com essa picuinha, essas bobeiras, porque o pastor não está vendo, que a pastora não está vendo, que a liderança não está vendo. Se você está vendo, então revela. Se foi para você que Deus mostrou, então fala. Mas aí a gente quer sair da nossa responsabilidade? Não, a liderança que tem que ver. E tu é o que no reino? Tu é servo? Tu é ovelha? O que tu é? O que eu sou no reino? Precisamos saber quem nós somos, querido, no reino. Precisamos saber para o que o Senhor Ele nos chamou. Essas mulheres, elas tiveram, queridos, momentos cruciais na sua vida. Hoje pode ser o último dia, pode ser a última hora, pode ser o último momento. Quando gritou, aí vem o noivo, elas levantaram. E naquela época, eram 3 etapas. Os pais, que pegavam e negociavam ali o noivado. Depois vinha a segunda etapa, que era assinado o contrato do noivado. E dentro desse contrato de noivado, quando a gente lê, vai buscar, o noivado já era um casamento. Já era um casamento praticamente selado. Então, no momento do noivado, a noiva já tinha que estar separada para o seu noivo. No noivado, a santificação já tinha que acontecer. A separação já tinha que acontecer dentro do noivado. Porque estava para acontecer um casamento. E nós sabemos que a noiva, quando ela se prepara, porque nesse período do noivado, o noivo ficava na casa do seu pai, a noiva na casa da sua mãe, o noivo preparando o local aonde iria morar com a noiva
ou dentro da casa do pai, um quarto separado, ele preparava uma casa ao lado, e a noiva preparando o seu enxoval. Aí eu pergunto a mim e a você e eu temos preparado o enxoval para se encontrar com o noivo? Temos preparado de verdade, temos nos preparado para esse grande momento, para esse casamento? O que eu e você temos feito nesse período de noivado que já é selado um casamento? Nós temos sido fiéis ou nós temos nos prostituído como noiva? Porque quando a gente fala de prostituição, a gente acha que é só homem e mulher. E não é só. A partir do momento em que eu faço barganha com Deus, a partir do momento em que eu falo para o Senhor, espera mais um pouquinho, eu já vou. A partir do momento em que eu abro mão de estar na casa do Senhor para estar em outros lugares. Porque, irmãos, vamos e viemos. O culto, no meio da semana, é um culto. Aí domingo, primeiro dia da semana, o primeiro culto. Tem oração a semana toda. Aí a gente não presta atenção na batalha espiritual do adversário. Que às vezes acontece exatamente alguma coisa no dia em que eu tenho que vir para o culto. E a gente acha isso normal. Não, Deus entende, Deus sabe, eu tenho esse compromisso. Mas será que eu e você não poderíamos colocar para amanhã? Queridos, não estou aqui para apontar ninguém. Mas à luz da palavra, eu estou dizendo para mim e para você que eu e você precisamos estar preparados. E neste momento, a qual nós tivemos escolha, e a minha escolha foi de estar em outro lugar e não na casa do Senhor. Se o Senhor vier, para onde iremos eu e você? Porque o Senhor, Ele sabe quando realmente eu não posso vir. E quando eu aproveito a situação para não estar. Entendeu? Já é uma deixa, eu já não queria ir, aí aconteceu da consulta. Ó, da consulta, cair no dia do culto. E aí? Aí a gente não, irmãos, em nome de Jesus, quando isso acontecer, pergunta, olha lá na folhinha, qual é o dia que vai, porque às vezes a gente se distrai, tá? Às vezes a gente se distrai, não estou aqui generalizando, mas eu estou falando para nós ficarmos atentos às investidas do adversário na minha e na tua vida, para nos desfocar da vida espiritual com o Senhor. Hoje é uma consulta, aí lá dentro da minha casa e da tua casa, aí alguém fica doente, aí quem está bom, em vez de vir para o culto, faz o quê? Vai ficar velando o doente, não vai nem curar ele. O combinado lá em casa tá doente. Filha, dá para segurar aí? Dá para segurar, então vai, meu filho. Ou vice-versa. Porque, querido, enquanto o moribundo está lá quase morrendo, está um aqui de joelho, Senhor, visita lá, Senhor. Senhor, cura o meu esposo. Senhor, cura a minha esposa. Senhor, toca na minha filha. Senhor, repreende essa enfermidade. Mas não, aí ficam os dois lá, o cuidando do doente, não vai curar, não vai melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, para com esse negócio, se levanta, deixa o doente lá e vem para a casa do Senhor, e creia que o Senhor, Ele vai curar. Não estou falando para deixar morrendo, tá, irmãos? Porque senão vai falar, nossa, a pastora falou, eu tenho que deixar minha família doer. Não, vigia, tu é maduro, tu é adulto, tu não está mais no mingau, está na comida sólida. Então tu está entendendo o que a pastora está falando, a tua vida é a minha vida.
Que eu não seria negligente de falar para você para deixar alguém morrendo dentro da tua casa e você vir para o culto. Não é sobre isso. É sobre entender sobre a batalha espiritual. Porque às vezes você vai deixar lá quando tu chegar aqui. Aí daqui a pouco, quando tu voltar para casa, tu vai contar fulano lá, ó, lavando a louça, varrendo, andando de um lado para o outro. Uai, fulano, uai, eu fui curada, porque enquanto tu estava aqui foi visitado, enquanto tu estava aqui Deus curou, enquanto tu estava aqui Deus fez o milagre, enquanto tu estava aqui Deus estava operando. Deixa de ser imprudente. Jesus te ama tanto, me ama tanto. É tempo da igreja se voltar para Cristo de novo. Voltar a ser noiva de novo. Voltar a se comportar como noiva de novo. Lembra lá, quando a gente começou? Primeiro amor, né? Não tinha chuva, não tinha sol. Não tinha enfermidade. Subia aquele monte do Pilar, minha filha, com barro, que não tinha coisa, o barro vinha até aqui, ó. E descia escorregando, o Iranildo me segurando, a gente ia esquiando. Hoje lá tá calçado, eu não vou. Não, hoje eu vou descansar. Aí, para vir para a igreja eu estou com dor de cabeça. Para vir para a igreja eu estou com febre. Mas amanhã tu vai acordar 5 horas da manhã e vai trabalhar com febre. Morrendo. Mas Deus me entende. Deus sabe que o meu corpo não está aguentando. Deus sabe que eu estou com febre. Mas o meu chefe, se eu não for trabalhar, eu vou ser mandado embora. Aí eu te pergunto, quem abriu a porta de trabalho para você? Queridos, já vivemos tempo na nossa vida que eu estava vestindo, comendo, bebendo melhor, Iranildo parado que trabalhando. E aí, quem dá o sustento é o Senhor. Temos que voltar, queridos, e entender que nós precisamos ser vigilantes. O diabo tem distraído a igreja do Senhor com pequenas coisas. Está pegando a mim e a você na distração. Queridos, eu não estou aqui falando para você que eu sou perfeita, que eu estou bem na caminhada, que eu estou direitinho, não. Eu estou falando para você que nós precisamos voltar novamente a dobrar os nossos joelhos, buscar o coração de Deus e entender o que o Senhor Ele quer sobre a minha e sobre a tua vida. Aí a gente quer que venha a revelação de tudo quanto é lado. Mas quando eu dobrar o meu joelho, quando eu for para o secreto com o Eterno, Ele vai se revelar a mim e a você. Se Ele quiser usar alguém, Ele vai usar. Mas o teu coração, o meu, vai estar mais sensível à voz do Senhor, irmãos. Nós temos perdido a sensibilidade da voz do Espírito Santo de Deus, porque a gente está vivendo uma tempestade carnal no meio do povo de Deus, que a gente não tem mais essa sensibilidade de ouvir a voz. A gente está preocupado com eles coisas, mas não se preocupa com aquilo que é do alto, aquilo que vai edificar a minha e a tua vida, aquilo que vai acrescentar, que vai me fortalecer, que vai me preparar para a caminhada, para eu me encontrar com o noivo. Eu preciso permanecer firme e constante na caminhada. Aí, quando o noivo preparava a casa, era o pai. Porque esse período
que o noivo ficava preparando a casa para se casar com a noiva. Era um período mais ou menos de 1 ano. E quem dava o aval e falava para o filho: pode ir buscar a noiva. E a palavra do Senhor fala que nem Jesus sabe o dia que ele virá buscar a noiva. Aí o jovem lá, o noivo, tinha que esperar papai falar para ele: ó, agora você pode ir buscar a noiva. E o horário era o horário da meia-noite, um horário a qual ninguém espera. Um horário, à meia-noite, quer dizer um momento em que está todo mundo distraído, está todo mundo vivendo a sua vidinha, achando que está tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor lá em Apocalipse 3, né, o Senhor fala com a igreja: ei, porque você não é frio nem quente, és morno, eu vou te vomitar. E quando a gente lê, queridos, essa palavra, presta bem atenção. Quando fala frio, quente, não está falando de crente que vira cambalhota, não. Não está falando de crente que marcha no poder, que fala em mistério, que faz e acontece, que entrega rolo, que entrega visão e revelação. Não é sobre isso. Nem está falando daquele crente que fica sentadinho, que ele não é aquele crente que pula, que roda, que entrega, que entendeu? Não, não é sobre isso. O Senhor está falando sobre equilíbrio. Porque era uma igreja, se eu não me engano, a igreja de Sardes, que estava uma igreja achando que estava bem demais, porque achava que era rica. Quantos de nós não achamos que estamos bem na fita? Não, pastor, minha vida espiritual está muito bem. Aí o Senhor vem falar da água morna, porque és morno. Porque o Senhor está falando, avisando a sua igreja: ei, vamos ter o equilíbrio. Eu não posso me achar demais. Eu prego, eu canto, eu louvo, eu entrego visão, revelação. O que me manda fazer na igreja eu faço, eu estou pronta para tudo, eu sou a tal, eu sou o tal. E nem aquele também que não faz nada. O que o Senhor está dizendo à igreja: você tem que ter utilidade na minha obra. Você é útil em todos os lugares da minha casa. Não é nós ficarmos, querido, desapercebido, fingindo que não é comigo, não é contigo, com cara de paisagem. Quando o Senhor chamou a mim e a você a uma responsabilidade, a um compromisso, não é fácil. E eu não estou falando aqui somente questão de fazer a obra, não. Porque muitos estão aí fazendo a obra, mas a intimidade com Deus está lá no fundo do poço. Intimidade e obra são coisas totalmente diferentes. Às vezes tem aquela pessoa que ela não é tão envolvida diretamente nos afazeres da igreja, mas pensa naquela irmãzinha que quando ela fica lá dentro da casa dela, ela ora 2, 3 horas, dobra o joelho, ninguém vê. Aí às vezes a gente olha para o irmãozinho assim que na igreja não faz nada, mas a gente não sabe da intimidade, do secreto que tem com Deus. Aí às vezes aquele irmão que está de dia e de noite dentro da igreja, e às vezes na verdade está fugindo até de um problema dentro de casa, aí se enfia dentro da igreja. Entendeu? Eu já fiz isso. De não querer voltar para casa, de dar graças a Deus de estar na casa do Senhor. Quando dava o horário de eu vir embora, eu falava: Jesus, agora tem que voltar para a minha realidade. Quem nunca fez isso? Se você não fez, glória a Deus por isso. Amém. Mas quem? Então o Senhor está nos chamando a um equilíbrio. E aquele noivo, quando estava tudo preparado, e o pai falava: vai lá e buscar a noiva.
Saiu o noivo com a sua comitiva e ia ao encontro da noiva, né? E ali um dos amigos grita, aí vem o noivo. Uma coisa que foi dado de graça para mim e para você. Nós não pagamos nada. Quem pagou foi Cristo. A preço de sangue. As imprudentes tinham azeite que foi dado de graça. Mas por não terem a reserva, a palavra liberada pelas prudentes foi: vão comprar o azeite. Porque não tem como eu pegar o meu azeite e te dar um pouco, porque vai faltar para mim e para vocês. Está vendo o tamanho da responsabilidade que eu e você temos que ter? A salvação, ela é individual. Não adianta eu querer jogar na conta de ninguém que eu estou mal espiritualmente por causa de fulano, por causa de Bertando. Eu sei, queridos, que às vezes acontecem situações como eu cheguei aqui, muito ferida, muito machucada. Irmãos, mas eu estou falando de você não largar Cristo. O que eu estou falando é de você não parar a tua caminhada por causa da falha do homem, por causa do erro de alguém, do pecado de alguém. Aí a gente começa, porque eu não vou mais, porque fulano fez isso, porque fulano fez assado, porque está acontecendo isso, porque tem que estar acontecendo. Irmãos, o nosso alvo é Cristo, e numa dessa, o Senhor pode vir, nós iremos ficar por causa do irmão do lado. Aí numa distração dessa não vai dar mais tempo, porque enquanto elas foram comprar o azeite, acabou o tempo, igreja. Então não brinca de ser crente. Não vai dar tempo de eu e você ir comprar o azeite. Não vai dar tempo, igreja. Aí você está caminhando 20, 30, 15 anos. Em questão de minutos, a gente perder a salvação por causa de uma distração. Porque seria muito bom, queridos. Há 20 anos de caminhada. Não, está carimbado, ó. Pá! Nada vai te tirar. Mas essa mentira de Satanás, que uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Escorrega para ver. Brinca de ser crente para ver. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Jargão de Satanás. Para enganar a mim e a você. Se nós não vivemos em santidade, se a gente não se separar, se a gente não fugir do pecado, da aparência do mal, querido, é tobogã para o inferno. Aí falar do inferno hoje ofende, pode falar não. Ué, se santificou é céu, filho. Não se santificou, não se separou, não fugiu do pecado, vai para onde? Tem meio termo não. É inferno. Do mesmo jeito que o céu é real, o inferno também é. E a gente vive parecendo que o inferno não existe. Mas as noivas que estavam preparadas
O noivo chegou e voltou para sua casa, levando a sua noiva e as prudentes com as suas lamparinas acesas.